Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, a gente vai resolver uma questãozinha aí que, sinceramente, é química ou biologia? Casa perfeitamente com os dois temas. Uma questão muito legal, contextualizada, com análise de uma estrutura e acaba servindo aí tanto para a biologia quanto para a química. E o que você precisa fazer para acompanhar muito bem essa questão? Você precisa deixar o seu like aqui. Processo fundamental, galera, do aprendizado aqui do conteúdo é esse. É valorizar o vídeo, deixar o seu like. Se você gostar, considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, porque aqui falamos de química. É química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, que questãozinha bem legal, diferente assim e interessante. Vou dar um zoom para a gente ler ela aqui, ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez na membrana. Então, ele está representando aqui, representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. A cabeça polar, cauda hidrocarbônica e insaturação, que causa esse desvio aqui na estrutura. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 até 5. Qual das bicamadas lipídicas representadas possui a maior fluidez? Então, galera, ele quer o seguinte: baseado nessas estruturas e naquilo que ele te deu de dica, quais delas são mais fáceis de se atravessar? Quais delas apresentam maior fluidez? Então é uma questão interessante, contextualizada, com a análise da estrutura, mas que a resolução dela é bem direta. Ele fala o seguinte, ó, isso porque, vamos ler esse ponto aqui, ó, isso porque, quanto maior for a magnitude da interação entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, quanto mais esses fosfolipídios interagirem, mais difícil fica de passar, né, pela membrana, menor é a fluidez. Vou tirar o zoom aqui e vamos analisar as estruturas. Olha só, vou pegar um extremo aqui, ó, a estrutura 4. A estrutura 4, você vê que ela é bem extensa, né? Ela tem dois fosfolipídios com uma cadeia hidrocarbônica, uma cauda bem longa, e tem duas delas. Então, para a estrutura atravessar isso aqui, ela tem que passar essa dupla camada ali bem longa que a gente tem. O mesmo vale para a estrutura 5. A estrutura 5 também tem dessas duas caudas bem compridas, bem longas. Isso dificulta. Ele falou para a gente aqui, ó, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, então quanto maior esse fosfolipídio, quanto mais ele interagir, mais difícil é das estruturas, né, transporem, atravessarem essa membrana. Então, menor é a fluidez. Com isso, o composto 5 e o 4 e o 5, eles já são eliminados pelo próprio tamanho desse fosfolipídio. Isso basta para a gente descartar os dois, né? Tamanhos maiores, maior interação, menor a fluidez. Mas aí a gente fica aqui na questão 1, 2 e 3. Quais deles aqui vão facilitar para a gente? A gente tem que analisar o seguinte, galera. Quando a gente tem a interação entre cadeias carbônicas, tem um ponto importante. Quando a cadeia está aqui, ó, isso aqui significa a presença de insaturação. Quando a cadeia não tem insaturação, é uma cadeia totalmente saturada, todos os carbonos são sp3. Isso significa que essa cadeia ela é muito parecida umas com as outras. Então a gente consegue encaixar essas cadeias muito bem. Pensa o seguinte, uma cadeia totalmente saturada, ela tem um formato parecido. Então imagina que você vai empacotar uma mudança
e todas as caixas têm o mesmo tamanho, né, direitinho, mesmo volume, mesma altura, comprimento, todas as caixas são muito bem encaixáveis umas nas outras. Isso facilita muito, né? Você consegue ter uma organização muito boa, então a gente acaba tendo aqui uma interação intermolecular muito significativa quando os compostos possuem, ou melhor, não possuem insaturação, eles interagem bem. Se eles interagem bem, eles estão indo na contramão do que a gente quer. Porque quanto maior for a magnitude da interação, quanto mais esses fosfolipídios interagirem, mais difícil vai ser transpor a barreira, então menor é a fluidez. Comparando 1, 2 e 3, que tem tamanhos aqui que são próximos, né? Diferente do 4 e do 5, então o tamanho a gente já eliminou. Agora e o tipo de interação? Quando a gente olha aqui, o 1, a gente elimina por isso. Como a cadeia é toda saturada, tem boa interação entre as camadas, consequência disso, a gente acaba tendo uma maior magnitude nessas interações. A gente descarta. E aí, quando a gente tem insaturações, o que acontece, pessoal? A presença de insaturações faz com que o empacotamento dessas cadeias eles não sejam tão eficientes. Acaba dificultando um pouco essa interação entre as camadas. Então, quanto maior o número de insaturações, mais fraco vai ser essa interação entre as camadas. Se a interação entre as camadas é menor, consequentemente, né, aqui uma dupla, ó, esqueci de colocar, perdão. Então, quanto mais insaturação tiver, mais difícil é de encaixar essas camadas. Então, menor é a interação entre os compostos. Então, entre 2 e 3, 2 tem o maior número de insaturações. Consequentemente, um menor encaixe entre as camadas ali carbônicas dos lipídios. Consequentemente, eu vou estar enfraquecendo essa interação e vou estar melhorando a fluidez que a gente tem. Por isso que a resposta certa fica sendo letra B, a estrutura 2. Isso aqui, galera, são de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos. A presença da insaturação dificulta o empacotamento, diminui a intensidade da interação intermolecular ali nessas cadeias carbônicas. Também dá para puxar uma relação com o ponto de ebulição. Compostos insaturados, eles têm ponto de ebulição menor do que compostos saturados, exatamente por essa diminuição na interação intermolecular. Beleza, galera? Vou deixar aqui em cima para você, ó, o convite para você no meu Instagram. Lá eu faço um trabalho paralelo, eu divulgo resumos, mapas mentais, memes de química, afinal, importante a gente se divertir um pouquinho. Divulgo também vídeos de experimentos de química, muito bem comentado, além de estar sempre informando as questões que eu estou liberando aqui no YouTube. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e valeu!